Redes multimídia, avaliação de desempenho de redes. Eu sou o professor Carlo Kleber. Seja muito bem-vindo. Este é o nosso sumário. Neste módulo, nós temos dois objetivos principais: explicar os fundamentos das redes multimídia e discutir os fundamentos no contexto da avaliação de desempenho de redes de computadores. A grande motivação para esse módulo, essa discussão, é a disseminação dos conteúdos multimídia. Empresas de distribuição de filmes e televisão como Netflix e distribuição de música como Spotify já se tornaram corriqueiros pela transmissão de conteúdo via internet. Além disso, temos a conhecida plataforma YouTube. Também aplicações de redes como Skype, Google Talk, provendo serviços de videoconferência. Além, claro, dessa plataforma, Google Meet e Zoom estão sendo cada vez mais utilizadas para a realização de aulas e reuniões via internet. Podemos então prever que a tendência é distribuição de vídeo, televisão, rádio e ainda ligações de voz sendo cada vez mais feitas pela internet. Uma aplicação de rede multimídia é qualquer aplicação de rede que emprega áudio e/ou vídeo. Essa figura tenta ilustrar a ideia de você ter informações multimídia sendo disseminada por uma rede de computadores. O vídeo, especificamente, é uma sequência de imagens, em geral exibidas a uma velocidade constante, 24 ou 30 imagens, por exemplo, por segundo. Uma imagem codificada digitalmente é uma matriz de pixels, com cada pixel codificado em uma série de bits para representar luminosidade e cor. A característica mais destacada é a sua alta taxa de bits. Todavia, o vídeo pode ser compactado antes de fazer essa transmissão, estabelecendo assim um compromisso entre qualidade e taxa de bits na transmissão. Maior qualidade, maior taxa de bits. Existem dois tipos de redundâncias básicas para as técnicas de compactação, a espacial e a temporal. A espacial é aquela redundância que ocorre dentro da mesma imagem, então você busca aproveitar-se disso. A temporal reflete a diferença entre uma imagem e a seguinte. Os algoritmos de compactação de hoje podem compactar um vídeo basicamente para qualquer taxa de bits desejada. É claro que quanto mais alta, melhor é a qualidade. Aquilo que a gente chamaria de qualidade de experiência do usuário poderá ser, digamos, mais acentuada. Também podemos usar a compactação para criar múltiplas versões do mesmo vídeo, cada uma em um nível de qualidade diferente. Por exemplo, podemos usar a compactação para criar, digamos, 3 versões do mesmo vídeo, 300, 1 MB e 3 MB. Os usuários podem, então, decidir a versão em função da capacidade de banda que eles tenham. Por exemplo, se eu tiver uma conexão com alta velocidade, eu posso ter a versão de 3 megabits por segundo. Se eu tiver uma conexão mais limitada, então eu posso optar por uma codificação com a menor taxa de bits. De modo semelhante, o vídeo em uma aplicação de videoconferência pode ser compactado on the fly, ou seja, enquanto no momento da transmissão, escolher qual vai ser essa melhor compactação. E assim oferecer a melhor qualidade em função da largura de banda que está sendo verificada no instante da transmissão. E sobre o áudio? Características semelhantes a serem discutidas. Mas, claro, o destaque é que eu vou precisar de uma largura de banda, de uma capacidade de banda menor. A técnica base de codificação é a PCM, Pulse Code Modulation. A codificação de voz frequentemente usa PCM para uma taxa de amostragem de 8.000 amostras por segundo e 8 bits por amostra, resultando numa taxa de 64 kbits por segundo. Aí está a ideia do PCM. Cada amostra do sinal analógico original é arredondada para um valor entre um número finito de valores. Essa operação é a chamada quantização. O número de valores finitos é, em geral, uma potência de 2. O disco compacto de áudio, o CD, o antigo CD, também usa PCM, considerando a taxa de amostragem de 44.100 amostras por segundo
e 16 bits por amostra, resultando então em 705,6 kbits por segundo para mono e 1,4 megabits por segundo para estéreo. Aumentando a taxa de amostragem e o número de bits da amostra, o sinal decodificado pode se aproximar melhor do sinal analógico original. Assim é um claro compromisso, como ocorre também com a compactação do vídeo, entre qualidade do sinal decodificado e os requisitos de taxa de bits do sinal digital. Entretanto, a voz e a música codificada com PCM são raramente usadas na internet. Em vez disso, como no vídeo, são usadas as técnicas de compactação para reduzir as taxas de bits do fluxo. A voz humana pode ser compactada para menos de 10 kbits por segundo e ainda ser inteligível. Uma técnica, para efeito de exemplificação de compactação popular para música estéreo com qualidade quase de CD é o MPEG-1, MPEG-1 Layer 3, mais conhecida como MP3. Codificadores MP3 podem compactar para muitas taxas, sendo 128 kbits por segundo a taxa de codificação mais comum. Assim como veio diversas versões de um fluxo de áudio pré-gravado podem ser criadas, cada uma em uma taxa de bits diferentes. Embora as taxas de bits de áudio sejam em geral mais baixas que a de vídeo, os usuários costumam ser muito mais sensíveis a pequenas falhas de áudio do que de vídeo. Aplicações multimídia. Vamos falar um pouco sobre elas. De maneira geral, existem 3 categorias: o streaming, conhecido streaming, voz e vídeo interativos, e finalmente o streaming, só que ao vivo. Então, esse primeiro é o de mídia armazenada. Armazenado. Então, são essas 3 fases, a gravação, a digitalização, compressão, a entrega para um servidor, depois o streaming, ou seja, o fluxo sendo distribuído para os usuários, e no aparelho do usuário a própria decodificação. Os objetos multimídia são colocados em servidores. Empresas como YouTube, Netflix podem ser citadas como plataformas para prover esse streaming de mídia armazenada. 3 características importantes: o streaming é um fluxo contínuo, é possível ter interatividade, e a produção contínua, sem interrupções, claro, de forma ideal. Aí está uma figura tentando ilustrar essa ideia de que, naturalmente, existirá sempre esse atraso na rede, até que o vídeo possa ser executado. Então, o fluxo contínuo, a ideia do fluxo contínuo do streaming é que o cliente executa a parte inicial do vídeo, enquanto o servidor ainda está enviando sua parte final. A métrica de desempenho mais importante é naturalmente a vazão média, ou seja, a taxa de transferência média, o average throughput, a quantidade de bits que são recebidos a cada unidade de tempo. Para fornecer reprodução contínua, a rede deve fornecer uma vazão média tão grande quanto a taxa de bits do próprio vídeo. Utilizar buffering, prefetching, é possível para tentar dar a reprodução contínua, mesmo quando a taxa de transferência flutua, contanto que a vazão média seja mantida acima da taxa de bits do vídeo. Para muitas aplicações, o vídeo pré-gravado é armazenado e enviado considerando o conceito de CDM, ou seja, uma rede distribuída, descentralizada. Existem também muitas aplicações de streaming de vídeo de peer-to-peer, ou seja, peer-a-peer ou par-a-par, para os quais o vídeo é armazenado nos hosts dos usuários, com diferentes pedaços de vídeo vindo de diferentes peers, que podem estar em diferentes locais geográficos. Está aí a ideia do CDN, essa rede distribuída, uma rede de servidores distribuídos. Aqueles que estivessem mais próximos do ponto de vista do conceito geográfico ou lógico iriam atender os seus usuários, enquanto que numa rede centralizada tudo viria a partir de um único ponto, ainda que lógico. Voz e vídeo interativo. Voz interativa pela internet é chamada de telefonia da internet ou VoIP. O vídeo interativo é semelhante. A voz interativa excede que inclui o vídeo dos participantes. Esses sistemas de voz e vídeo interativos usualmente permitem criar conferências com 3 ou mais participantes. Exemplos: Skype e Google Talk. 2 importantes considerações: a temporização. Aplicações interativas são sensíveis ao atraso, não é confortável ter atrasos. Tolerância à perda de dados. Aplicações interativas podem até perder dados, o importante aí fica mais a continuidade. Note que essas características de sensibilidade a atraso são claramente diferentes daquelas de aplicações elásticas, como navegação web, eletrônica, redes sociais e login remoto.
O streaming de áudio e vídeo ao vivo, né, aquela transmissão ao vivo, também chamadas de live streaming, semelhante à transmissão tradicional de rádio e televisão aberta. Essas aplicações permitem que o usuário receba a transmissão de rádio e televisão ao vivo de qualquer parte do mundo. Embora a transmissão para múltiplos receptores possa ser feita por técnicas baseadas em multicast IP na camada de rede, hoje é mais comum utilizar-se multicast na camada de aplicação, usando redes peer-to-peer ou CDNs, ou por múltiplos fluxos unicast individuais. Semelhante ao streaming de mídia armazenada, a rede, neste caso, precisa oferecer a cada fluxo ao vivo uma vazão média, que seja pelo menos tão grande quanto a taxa de bits da mídia, de codificação que for utilizada. Como o evento é ao vivo, o atraso pode ser um problema, embora as restrições de tempo sejam menos severas do que aquelas de aplicações interativas de voz. Esperas de até 10 segundos desde o instante em que o usuário requisita a reprodução de uma transmissão ao vivo e ela inicia podem ser toleradas. Naturalmente é impossível parar ao dentro da reprodução, pois a transmissão é ao vivo, diferente da mídia armazenada. Muitas das técnicas utilizadas para streaming de mídia ao vivo são semelhantes àquelas que são utilizadas no caso da mídia armazenada. Streaming de vídeo armazenado. Vamos agora falar um pouco mais especificamente. Os sistemas de streaming de vídeo armazenado podem ser classificados em 3 categorias, usando o UDP, HTTP e o streaming adaptativo usando o HTTP. A maioria dos sistemas hoje utiliza o HTTP. Uma característica comum de todas as 3 categorias é o uso do buffer de aplicação do lado do cliente, para avaliar efeitos da variação dos atrasos de fim a fim e da largura de banda disponível entre o servidor e cliente. Os usuários podem tolerar um pequeno atraso inicial de alguns segundos entre a requisição e o início da reprodução, ou seja, é possível acumular alguma quantidade, uma reserva de vídeo no buffer da aplicação do cliente antes de iniciar. Ou seja, variações do atraso entre servidor e cliente. Se um trecho do vídeo atrasar, desde que ele chegue antes da reserva do buffer se esgotar, é aceitável. Variações da largura de banda. Se a largura de banda entre o servidor e cliente cair para menos do que a taxa de reprodução do vídeo cliente, o cliente ainda poderá ter uma reprodução contínua, desde que a reserva em buffer não se esgote. Uma outra figura agora tentando nos mostrar a existência desse atraso de rede como sendo variável. Mas, como acabamos de explicar, dado que você tenha alguma reserva, esses efeitos podem ser mitigados, essas deficiências podem ser mitigadas. E utilizando o DP, o servidor transmite o vídeo a uma taxa que corresponde à taxa de consumo do vídeo no lado do cliente. Como o DP não emprega controle de congestionamento, o servidor pode empurrar pacotes na rede sem restrições. Normalmente se emprega um pequeno buffer no lado do cliente, suficiente para menos de 1 segundo do vídeo. Antes de passar os trechos do vídeo ao DP, o servidor os encapsula dentro do pacote de pacotes de transporte, projetados especialmente para transportar áudio e vídeo, usando o Real Time Transport Protocol, o RTP, que está descrito na RFC 3550, pertencente à camada de aplicação, ou um esquema semelhante. Isto aí. Além do fluxo de vídeo, servidor para cliente, cliente e servidor também mantêm em paralelo uma conexão de controle separada sobre a qual o cliente envia comandos referentes a mudanças de estado de sessão, pausar, retomar, reposicionar. O protocolo RTSP é um protocolo aberto, popular para esse tipo de conexão de controle pertencente à camada de aplicação. Streaming de vídeo usando UDP possui 3 questões sensíveis a considerar então. Pode deixar de oferecer reprodução contínua, devido à largura de banda imprevisível, pois não há garantias. Exige a conexão de controle, o servidor RTSP, um outro protocolo. Muitos firewalls são configurados para bloquear o tráfego dele. E utilizando HTTP, o vídeo armazenado é o servidor HTTP, como arquivo comum, com URL específica. Quando o usuário quer assistir esse vídeo, ele estabelece a conexão TCP com o servidor e realiza um comando HTTP GET para aquela URL. O servidor então envia o vídeo dentro de uma mensagem de resposta HTTP o mais rápido possível, isto é, tão rápido quanto o controle de congestionamento do TCP e o controle de fluxo permitirem. No cliente, os bytes são armazenados em um buffer da aplicação. Uma vez que o número de bytes nesse buffer exceda um limite pré-determinado, a aplicação cliente inicia a reprodução.
Mais especificamente, a aplicação periodicamente pega os quadros do vídeo localizados no buffer da aplicação cliente, descompacta e reproduz. Antigamente, há algum tempo, havia um certo consenso que utilizar TCP não deveria resultar em algo bom, devido justamente ao controle de congestionamento que o TCP tem. No entanto, os projetistas já conseguiram verificar que o controle de congestionamento e a garantia de entrega dos dados do TCP não são de fato impeditivos, quando você tem o buffer do cliente e a pré-busca utilizada de forma eficiente. O HTTP sobre TCP também permite ao vídeo atravessar firewalls e NATs mais facilmente. O HTTP ainda remove a necessidade desse servidor RTSP. YouTube e Netflix implementam o streaming usando o HTTP. Está aí a ideia gráfica mostrando sobre a utilização do buffer no lado do cliente, o receptor. Quando a taxa disponível na rede, taxa de preenchimento for maior que a taxa de consumo do vídeo, após o atraso inicial devido a buffering, o usuário irá desfrutar de uma reprodução contínua até que a reprodução do vídeo termine. Ou seja, projetar o tamanho do buffer para se saber quanto ele deverá ter para que eu possa, da melhor forma, garantir uma reprodução contínua. Esta é a explicação das variáveis Q e R. Streaming adaptativo HTTP. Motivação: streaming usando HTTP possui uma grande eficiência. Todos os clientes recebem um vídeo com a mesma codificação, apesar das grandes variações de largura de banda disponíveis nos clientes, seja por diferentes clientes estarem na rede, seja devido às variações de banda no tempo para o mesmo cliente. Isso levou então ao desenvolvimento de um novo tipo de streaming HTTP, comumente referido como streaming adaptativo dinâmico sobre HTTP, ou simplesmente DASH. Como características gerais, temos então que clientes com conexões lentas podem receber uma versão com codificação de baixa taxa de bits. E clientes com conexões rápidas, por exemplo com fibra óptica, podem receber versões com codificação de mais alta qualidade. Ou seja, tentar se adaptar à largura de banda disponível. Na implementação, temos o vídeo codificado em muitas versões diferentes, cada qual com uma taxa de bits e um diferente nível de qualidade. O cliente requisita dinamicamente dessas diferentes versões. Quando a largura de banda disponível é alta, o cliente, em geral, seleciona trechos de uma versão que possui uma alta taxa. E quando a largura de banda é baixa, ele naturalmente seleciona de uma versão cuja taxa é baixa. O cliente seleciona diferentes trechos, um de cada vez, com mensagens de requisição HTTP GET. Cada versão do vídeo é armazenada em um servidor. O HTTP também possui um arquivo de manifesto, que provê uma URL para cada versão, junto com sua taxa de bits. O cliente requisita o arquivo de manifesto e identifica as várias versões. O cliente então seleciona um trecho de cada vez, especificando uma URL e um intervalo de bytes em uma mensagem de requisição HTTP para cada trecho. Enquanto estiver baixando trechos, o cliente mede a largura de banda de recepção e executa o algoritmo de determinação de taxa para então selecionar o próximo trecho a ser requisitado. Dash permite assim alternar entre diferentes níveis de qualidade. Pelo monitoramento dinâmico, a largura de banda disponível do nível do buffer do cliente e ainda ajustando a taxa de transmissão pela troca de versão do vídeo, o uso de Dash geralmente permite efetuar a produção contínua no melhor nível de qualidade possível. Uma vez que o cliente mantém inteligência para determinar qual trecho deve ser enviado, esse esquema também aumenta naturalmente a escalabilidade do lado do servidor. Em muitas implementações, o servidor não armazena apenas versões do vídeo, como também armazena versões do áudio. Cada versão do áudio com a diferente taxa de bit. E a voz sobre IP? VoIP. Áudio interativo pela internet? VoIP. Vídeo interativo é similar em muitos aspectos, exceto pelo fato de que o primeiro inclui o vídeo dos participantes, assim como as suas vozes. Protocolo IP, da camada de rede da internet, provê um serviço de melhor esforço, ou seja, faz o melhor esforço para mover os pacotes de dados. Mas, sem promessas. A falta dessas garantias impõe, claro, desafios significativos para as aplicações interativas. Para melhorar o desempenho do VoIP, consideramos adiante o estudo de técnicas na camada de aplicação, isto é, abordagens que não exijam quaisquer mudanças na rede em si.
O emitente gera bytes a uma taxa de 8.000 bytes por segundo. A cada 20 milissegundos, o emitente agrupa esses bytes em um bloco. O bloco é encapsulado em um segmento UDP. O número de bytes do bloco é 20 vezes 8.000, que é igual a 160 bytes. E o bloco é enviado a cada 20 milissegundos. Esse seria um cenário genérico qualquer para efeito de exemplificação. O que a gente precisa fazer, então, é tratar a perda de pacotes, verificar esse atraso, fim a fim, e também tentar eliminar esse jitter, que é a variação de atraso do pacote. Bom, essa é a primeira questão. Bom, quanto à perda de pacotes, talvez, de imediato, a ideia mais direta seria, vamos usar o TCP em vez do UDP. Mas as retransmissões de segmentos TCP são inaceitáveis. O controle de congestionamento também pode prejudicar, impactar negativamente. Por isso, em geral, as aplicações VoIP usam UDP. Exceção pode ocorrer, claro, se houver um NAT ou firewall que bloqueie segmentos UDP. Mas perder pacotes talvez não seja tão desastroso. Perdas entre 1% e 20% podem ser até toleradas ou compensadas, dependendo de como a voz é codificada pelo transmissor. No caso do transmissor, dois esquemas bem conhecidos são FAC e intercalação. No caso do receptor, erros são ocultados, inserindo um substituto semelhante ao pacote perdido. Mas se as perdas excedem 10, 20%, então é pouco provável conseguir fazer algo para ter qualidade aceitável. FAC no transmissor. A ideia básica do FAC é adicionar informações redundantes ao fluxo de pacotes original. Ao custo de aumentar a taxa de transmissão do fluxo de áudio original, a informação redundante pode ser usada para reconstruir aproximações ou versões exatas de alguns pacotes perdidos. Este é um exemplo de FAC. Eu vou ter a transmissão das informações, mas vou considerar que há redundância na transmissão da informação seguinte. E essa informação seguinte poderá me auxiliar a reconstituir exatamente o que foi perdido, conforme ilustrado na figura. Intercalação. O que eu vou fazer agora é uma transmissão fora de ordem, conforme vocês podem observar na figura mostrada. Com isso, eu vou diminuir as chances de perder informações que seriam perdidas todas de uma só vez. Poderei, claro, perder, mas perderia apenas uma pequena parte. Isso, claro, estamos tratando probabilisticamente o cenário. Ocultação de erros. Esquemas de recuperação de pacotes baseados no receptor tentam produzir um substituto que seja semelhante ao original. Veja que essas técnicas se aplicam para taxas de perda de menos de 15% e para pacotes pequenos. Quando o comprimento da perda se aproxima do comprimento de um fonema, essas técnicas não são adequadas. A implementação mais simples seria substituir o pacote perdido por uma cópia do pacote que chegou imediatamente antes da perda. Pode-se pensar também em algo como interpolação, considerando informações do pacote anterior e do pacote posterior. A segunda questão, que se refere a atraso fim a fim, é o acúmulo de atraso de processamento, de transmissão, formação de filas, propagação, processamento nos hosts finais. Para aplicações de áudio interativas em tempo real, ao vivo, como VoIP, nós temos menores que 150 milissegundos não são percebidos. Entre 150 e 400 podem ser aceitáveis e excedem 400 milissegundos são intoleráveis. Pacotes que ultrapassam 400 milissegundos são considerados perdidos e, portanto, esquemas de recuperação de perdas devem ser aplicados, como, por exemplo, os que acabamos de ver. A terceira questão é o jitter, a variação do atraso. Um componente crucial do atraso fim a fim são os atrasos variáveis de fila que os pacotes sofrem nos roteadores. Por causa de tais atrasos, o tempo decorrido entre o momento em que um pacote é gerado na fonte e o momento em que é recebido no destinatário pode variar de pacote para pacote. Esse fenômeno é denominado de jitter. Se o receptor ignorar a presença do jitter e reproduzir pacotes assim que eles chegam, então a qualidade do áudio resultante poderá facilmente se tornar ininteligível no receptor. A mitigação do jitter pode ser conseguida combinando-se os dois mecanismos a seguir, anexando a cada pacote uma marca de tempo e atrasando a reprodução de pacotes no receptor. Então, para o primeiro, o remetente marca cada pacote com o instante em que foi gerado. E para esse segundo, o atraso da reprodução dos pacotes enviados deve ser grande o suficiente para que a maioria dos pacotes seja recebida
antes de seus tempos programados de reprodução. Nesta situação, o atraso pode ser fixado para todo o período de duração da sessão de áudio ou pode variar, de forma adaptativa durante a sessão. Exemplo, a reprodução ocorre após um certo atraso fixo. São dois casos apresentados na figura, atraso P menos R e P' menos R. Vamos agora falar sobre os protocolos para aplicações interativas em tempo real ao vivo. Aplicações interativas em tempo real, incluindo VoIP e videoconferência, conforme temos comentado ao longo dessa exposição, são populares. Portanto, não é surpresa que órgãos de padrões tenham se ocupado durante tantos anos e ainda se ocupem com a produção de padrões. Com padrões apropriados, as empresas podem criar novos produtos que interagem uns com os outros. A seguir, vamos estudar os protocolos para aplicações interativas em tempo real RTP e SIP. Ambos são utilizados para a implementação de produtos comerciais. O lado remetente, emissor de uma aplicação VoIP, anexa os campos de cabeçalho aos trechos de áudio antes de passá-los à camada de transporte, o RTP. Esses campos de cabeçalho contêm números de sequência e marcas de tempo. Na verdade, a maioria das aplicações multimídia em rede fazem uso desses campos de cabeçalho de número de sequência e marca de tempo. Então, é bem conveniente ter uma estrutura de pacotes padronizada, que inclui campos para dados de áudio e vídeo, número de sequência, marcas de tempo. O protocolo RTP RFC 3550 define o padrão. Este protocolo pertence à camada de aplicação, conforme a gente já mencionou anteriormente, lá na seção 5.1. O RTP pode ser usado para transportar formatos como PCM, ACC, MP3 para som áudio e MPEG e H263 para vídeo. Pode também ser usado para transportar formatos de som e vídeo proprietários. O RTP é amplamente implementado em muitos produtos e protótipos de pesquisa. Também é complementar outros importantes protocolos interativos de tempo real, entre eles o SIP ou SIP. O RTP comumente roda sobre UDP. O lado remetente encapsula um trecho de mídia dentro de um pacote RTP, em seguida encapsula o pacote dentro de um segmento UDP e então passa o segmento para o IP, camada de rede. O lado receptor extrai um pacote RTP do segmento UDP, em seguida extrai o trecho de mídia do pacote RTP e então realiza a decodificação e a reprodução. Se uma aplicação incorporar o RTP, em vez de um padrão proprietário, ela interagirá mais facilmente com as outras aplicações de rede multimídia. No entanto, o RTP não fornece nenhum mecanismo que assegure a entrega de dados a tempo, nem fornece garantias de qualidade de serviço. Tampouco garante a própria entrega de dados, nem impede pacotes fora de ordem. Encapsulamento RTP, visto apenas dos sistemas finais, os roteadores não se distinguem em datagramas IP que possuem pacote RTP ou não. RTP permite que cada fonte tenha associado seu próprio fluxo. Pacotes RTP não são restritos a aplicações unicast. Esses pacotes podem ser enviados por meio de árvores multicast para grupos, um para muitos e muitos para muitos. Aí está uma descrição dos cabeçalhos RTP. Temos o tipo de carga útil, número de sequência, marca, identificador, campos variados e alguns exemplos. O número do tipo de carga útil 26 para JPEG, 31 para H261 e assim por diante. Alguns tipos de carga útil de áudio. Temos aí o PCM, 8 kHz, 64 kbps, no 7, LPC, 8 kHz, 2,4 kbits por segundo. E sobre o SIP, protocolo de inicialização de sessão, é um protocolo aberto, simples, pertence à camada de aplicação que faz o seguinte: provê mecanismos para estabelecer chamadas entre dois interlocutores por uma rede IP, permite o chamador notificar seu interlocutor que deseja iniciar uma chamada, permite aos interlocutores decidirem sobre a codificação da mídia, permite ainda aos interlocutores terminar as chamadas. Provê mecanismos que permitem ao chamador determinar o endereço IP. Os interlocutores não têm endereço IP fixos, pois podem receber endereços dinamicamente e podem ter múltiplos dispositivos IP, cada um com diferente endereço IP. Provê mecanismos para gerenciamento de chamadas, tais como adicionar novos fluxos de mídia durante a chamada, mudar a codificação durante a chamada, convidar novos interlocutores e ainda transferir e segurar chamadas. Aí está ilustrando como seria uma dinâmica de estabelecimento de uma chamada VoIP usando SIP ou SIP. Ali se conhece o endereço IP de Bob. E aí está o fluxo, como ele se dá. Alice conhece o endereço IP de Bob, então vai seguir esses passos. 1, 2, 3, 4. Peço que vocês leiam.
No caso de Alice conhecer apenas o e-mail de Bob, esse endereço é usado para a chamada SIP. Uma descrição também semelhante à anterior que acabamos de ver, só que aqui diferencia-se especialmente pela utilização de um serviço, como um servidor DNS, onde existe uma cascata de perguntas no encadeamento, conforme pode ser visto na figura mostrada agora. Suporte de rede para multimídia. Agora o que nós queremos fazer é fazer alguns comentários a respeito do que a rede em si, de uma forma geral, pode fazer para ajudar o transporte do tráfego multimídia. A internet oferece uma única classe de serviço, que é por melhor esforço. Se nós pensarmos no nível de aplicação, a gente tem essas técnicas que acabamos de discutir, como o buffer do cliente, pré-busca, adaptação da qualidade da mídia, largura de banda, etc. Se nós pensarmos em nível de sistema, a gente pode pensar nas próprias redes de distribuição de conteúdo e as redes de sobreposição peer-to-peer. Mas o que a rede em si, se a gente pensar no nível da camada de rede, pode fazer para melhorar? Vamos dar uma olhada nessa tabela e fazer alguns comentários. 3 abordagens. Então, nesta tabela nós temos uma visão geral, considerando 3 abordagens. A primeira é obtendo o melhor do serviço de melhor esforço. E aí a gente vê que a ideia é utilizar o suporte da camada de aplicação, claro, esse que acabamos de comentar, mas também utilizar CDNs, sobreposições, provisão do recurso em nível de rede. A complexidade é mínima e já existe por toda parte. Utilizar o serviço diferenciado, que seria a criação de diferentes classes de tráfego, utilizando marcação, regulação, programação de pacotes, complexidade média, a implementação em alguma parte da rede, e por último, a garantia de qualidade de serviço por conexão. O mecanismo seria a marcação, regulação e programação de pacotes semelhante ao anterior, a dimensão e sinalização de camadas, a complexidade dita como leve, e a implementação, do momento, pouca. Agora vamos falar sobre o projeto de aplicação multimídia. Neste caso, você tem 2 técnicas, na verdade são 2 arquiteturas, a Layered Architecture e a outra Cross-Layer Techniques. Na primeira você mantém apenas camadas adjacentes sendo capazes de se comunicar, e no Cross-Layer, na segunda, você permite que não apenas camadas adjacentes conversem entre si. Como exemplo, um modelo simplificado em camadas, visando ao projeto dos algoritmos de vídeo sob demanda, IBA e IBN, estão propostas nesse artigo, que é de minha autoria. Na camada de aplicação, temos as políticas de seleção de pares e de seleção de pedaços, que são o cerne dos 2 algoritmos. Na camada de transporte, utiliza-se o TCP para a transmissão de cache, de pedaços entre nós vizinhos, e na camada de rede temos o IP comum, além do AODV ou OLSR com protocolo de roteamento. A seta que você vai ver no próximo slide, conectando a camada de rede à camada de aplicação, refere-se exclusivamente ao algoritmo IBN. Esse IBN ele faz uso da técnica cross-layer, enquanto que o IBA faz uso apenas da técnica de Layered Architecture. Neste slide nós temos o detalhamento das camadas de enlace física, peço que vocês leiam depois. E aí nós temos a figura que eu havia mencionado anteriormente, onde nós mostramos o protocolo IBA e IBN, que são baseados no BitTorrent, protocolos de aplicação, onde o IBA utiliza a estratégia Layered Architecture, enquanto que IBN utiliza a estratégia de Cross-Layer. Por isso, a seta que eu havia comentado anteriormente, onde as camadas de aplicação e network podem conversar entre si, ou seja, aplicação e camada de rede. O grande ponto ou a grande vantagem da utilização dessa estratégia cross-layer é justamente diferenciar a topologia lógica da topologia física. Quando os vizinhos são selecionados para a transmissão, do ponto de vista lógico, eles parecem que são realmente vizinhos diretos, mas do ponto de vista físico pode haver roteadores intermediários. Então aí está a grande vantagem da utilização cross-layer, que permite observar essa distribuição ou essa conexão física real. Aí está o maior detalhamento entre esses protocolos, IBA e IBN. Entendo isso como um exemplo para entender a diferença entre projetos
Peço que leiam e também tenham acesso ao paper de minha autoria. Síntese final. Este módulo apresentou o tema redes multimídia. O enfoque foi a avaliação do desempenho de redes. Esses slides estão disponíveis e, claro, há sempre uma lista de exercícios para você praticar. No Moodle há um exercício prático para que você possa desenvolver e aperfeiçoar. E, finalmente, as referências que você deve consultar para aprofundamento. Muito obrigado e nos vemos em breve. Um grande abraço.